Ele chamou a família toda, juntou as duas famílias, e aí falou que ele estava se afastando de mim porque eu era gay e que eu estava querendo transar com ele, uma coisa assim, nesse sentido. Eu sei que meu pai quis imediatamente sair de lá, e aí mudaram de lá, e aí meu pai comprou esse apartamento aqui. Ele deu um jeito rápido de resolver. E anos depois, um dia ele pediu perdão. Com qual idade que você entendeu que você gostava de menino, por exemplo, e como foi isso? Olha, eu acho que eu lembro, eu ainda dormia no berço. Eu devia ter uns 4 anos, nessa segunda casa que eu morei. Eu lembro que eu pensava, você ficava assim, olhando para o teto. Eu dormia no quarto dos meus pais, num berço grandão que eu tinha. E eu lembro que eu olhava para o teto assim e pensava assim, eu sou diferente do meu irmão, eu sou diferente. Eu não sabia direito o que eu era. Eu tinha medo do exército, que eu ouvia falar do exército, e que todo mundo ia para o exército, que ia ter que ir, que era obrigado, com 18 anos, que todo mundo tinha que tirar a roupa um na frente do outro. Eu lembro que eu ficava pensando isso, como vai ser? Como vai ser? Olha que coisa maluca, né? Depois, no momento que a família descobre, você lembra da reação dos seus pais? Como foi isso? Eu lembro, imagina, eu fui contar isso para meus pais quando eu tinha 25 anos. Isso é um problema de saúde, uma questão de hormônio, não sei o que. Nem chegou meu cunhado, que não tinha um pelo na cara. E aí veio buscar minha irmã, né? Aí ele falou assim, não, senhor, desculpa, você está falando bobagem, o senhor é um homem culto, inteligentíssimo, e você está falando uma bobagem, isso não tem nada a ver com hormônio, é uma escolha do leão, e o senhor tem que respeitar, não sei o quê. Aí meu pai pegou uma máquina de escrever, ele não trabalhava há anos como jornalista, né? Aí ele põe a máquina de escrever em cima da mesa, perto ali da gente, e começou a escrever uma matéria. Preciso entregar essa matéria amanhã cedo? A gente pirou, né? Aí a minha mãe começou a chorar, e aí foi uma coisa muito triste. Esse foi o momento mais triste para mim, que aí nós tínhamos uma madrinha, que era a madrinha da minha irmã, e que era grande amiga da minha mãe e tal, e que tinha um filho gay, que a gente conhecia. Então, porque às vezes a gente passava na rua, via ele caçando, como a gente fala, e tal. E aí meu pai falava, acelera o carro para ele não ver a gente, porque ele vai ficar com vergonha. Isso desde criança eu acompanhei, né? Quando a minha mãe vira e fala assim para mim no sofá, ai, como sofre uma mãe, uma coisa bem falsa. Ai, como sofre uma mãe, e não sei o quê. Sua madrinha não pode saber disso. Quando ela falou isso, porque assim, quer dizer, ela ficaria igual se ela tivesse um filho gay também. Então, era o grande problema da madrinha, ela ter um filho gay, que não soube criar direito. Quando ela falou aquilo me magoou de um jeito, porque era justamente a minha mãe que eu amava muito, né? E a minha tia solteirona, que estava do lado, vira e falou assim, eu te amo de qualquer jeito, eu te amo de qualquer jeito. Então mudou assim a minha cabeça, deu um nó, porque a minha tia não era a minha preferida, vamos dizer assim, na minha vida. A minha mãe era a minha preferida. Quando minha mãe me magoou daquele jeito, eu fiquei muito mal. Qual foi o sentimento? Uma dor terrível, assim, eu comecei a chorar nessa hora. E aí eu virei para o meu pai, olha que engraçado, e falei assim, pai, a partir de hoje, esse espaço ficou pequeno para nós dois, apesar desse apartamento ser imenso, é um apartamento que tinha 4 dormitórios, 2 salas, era imenso. Eu falei, apesar desse apartamento ser imenso e tal, ele ficou pequeno para nós dois. Porque a primeira pessoa que chegar aqui, você e minha mãe, ficarem com vergonha de mim, eu entendi o movimento, entendeu? Era uma coisa de aparência, né? Aí eu falei, eu vou ficar muito mal, eu vou ficar muito humilhado. Então, a partir de, você me dá 15 dias que eu vou sair da sua casa. Imagina, que isso, você é meu filho, eu te amo, não sei o quê. Eu falei, eu sei que você me ama, mas eu não vou aguentar esse tipo de coisa. Então, a partir desse momento, esse espaço ficou pequeno para nós dois.